paz do Senhor Jesus. EBD na íntegra, lição de número 4, dessa último trimestre de 2021, que tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 15 ao 22, e na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 11 ao 18. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. A introdução desta lição diz: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida da sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Amém? Então, esse é o tema, e são os assuntos que serão abordados, desde ali do ponto de partida, do início do seu chamado, ali na estrada de Damasco, quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, o encontro dele também, quando Ananias, enviado pelo Senhor Jesus, vai e ora ali por ele, já em Damasco, e até a sua estadia, seu tempo que ele ficou também ali no deserto, aprendendo. Então nós vamos falar um pouco sobre todos esses, a importância de o que nós podemos aprender com tudo isso. Bom, o primeiro tópico diz: no ponto de partida para a vocação de Paulo. São 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz: a chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve a sua visão recuperada. Bom, então, como nós vimos na semana passada, na lição passada, quando nós tratamos da conversão de Saulo, aquele momento, aquele encontro ali, quando ele teve aquela visão no caminho para Damasco, ali foi um divisor de águas. O velho Saulo, aquele homem aquele fariseu, que era zeloso pela lei, que era fanático por tudo aquilo, ele tinha aquela questão daquele fanatismo todo, e que o deixava espiritualmente cego. Ele não via, ele não conseguia entender, não conseguia aceitar determinadas verdades. E após ele ter aquele encontro, naquele momento, e ele percebe ali que verdadeiramente ele estava lutando contra Deus. E que Deus fez ali na vida daquele homem foi uma transformação
total. Vemos uma pessoa que não conseguia aceitar o fato, né, de alguém que havia sido morto, principalmente uma pessoa que havia sido morto na cruz, né, que havia sido pendurado no madeiro, está sendo chamado, está sendo anunciado, né, como o Messias que havia de vir. E ali naquele momento, né, quando ele tem aquele encontro, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, quando ele pergunta, né, quem és, Senhor? E Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu imagino o que se passou, talvez, na mente daquele homem, né, que até então ele tinha achando que estava fazendo certo, que estava fazendo algo que seria agradável a Deus, né, perseguir, terminar, aniquilar aquelas pessoas que estavam anunciando aquilo que para ele era uma heresia. Mas quando ele percebe que verdadeiramente o homem, né, que eles haviam anunciado, eles anunciavam a ressurreição daquele homem que havia sido pendurado no madeiro, e ele vê que aquele era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. Aí ele, a primeira pergunta que ele faz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala: vai para Damasco, e lá você vai ser informado do que você deve fazer. Segundo a Bíblia, segundo a palavra nos mostra aqui no capítulo 9, ele perdeu a visão, mas a visão física, né, a parte física dele ele não tinha mais a visão durante um período, mas foi um momento que a sua visão espiritual se abriu. O próprio Deus ali ele foi renovado ali, foi um novo nascimento, né, ali naquele momento que ele teve um encontro com Deus. E todos, não existe ninguém que onde tem um verdadeiro encontro com Deus que não seja transformado. E ele foi transformado através desse encontro, né? E ali, quando ele ficou 3 dias ali jejuando, né, ainda sem visão física, e Deus envia ali Ananias. Quando Ananias chega, fala para ele, fala do propósito de Deus para ele. E quando Ananias impõe as mãos, a visão dele volta, né? E ele inicia-se, e segundo a palavra, ele é batizado com o Espírito Santo. E ele toma ciência, né, do propósito de Deus, do chamado de Deus para a vida dele. E ele responde, né, de uma forma positiva. Isso é uma das coisas que nós precisamos estar muito atentos. A forma a qual nós estamos respondendo ao chamado de Deus. Aquilo que Deus propõe, aquilo que Deus nos orienta, aquele projeto de Deus, né, para a sua obra, através de Deus. E muitas das vezes é como se nós estivéssemos rejeitando. Muitas das vezes Deus nos chama para uma determinada obra e às vezes a gente quer fazer outra coisa ou simplesmente não quer fazer. Então, esse chamado de Paulo, né, segundo aqui no segundo subtópico, foi um ministério na plenitude do Espírito. Diz assim, a lição diz assim: depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Está lá em Atos 9:17. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Como o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele que confirma a palavra e a obra. Então nós vamos ver isso na vida, não só na vida de Paulo, como
já vimos, né, por exemplo, na vida de Estevão, na vida de Filipe, né, de muitos outros servos que anunciavam, né, a palavra, na vida de Pedro e João, como que Deus usava de uma forma poderosa. E nós vemos isso nos dias de hoje, né, pessoas que usadas por Deus com pregações profundas, com palavras que traz um impacto, né, para aqueles que ouvem a palavra, né? Pessoas que são usadas. Deus não mudou, Deus ainda continua curando, fazendo maravilhas, né? Então esses ministérios, né, que são ministérios na plenitude do Espírito Santo. Da mesma forma que o ministério de Paulo, né, foi na plenitude do Espírito Santo, Deus também continua usando pessoas, né, capacitando pessoas, né, para exercer um ministério cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, uma dúvida, algo que as pessoas, a gente até aprende isso ano passado, depois a gente vai ver que não era bem assim, né, que era talvez um mito, né, vamos dizer assim, um mito, né, teológico. Vamos dizer assim, que vem a pergunta, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Porque às vezes a gente até tinha aquele comentário aqui, né, diz que Paulo era Saulo e depois passou a ser o São Paulo, né? Que como que na época do perseguidor era Saulo, mas depois, como apóstolo, virou Paulo, né? Ou seja, o Saulo era o fariseu e o Paulo era o apóstolo, mas não é isso. Na verdade, existem outras explicações. Deus não mudou, Deus fez isso sim. A Bíblia relata pessoas a qual Deus mudou o nome, mas não foi o caso de Paulo. Vamos dizer o que a revista nos traz. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, né? Foi o caso de Abraão, né? De Abrão passou para Abraão, né? De Jacó, né? De Jacó para Israel, né? Podemos também citar aqui de Saraí para Sara, né? Também como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, né? Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, né, que é aportuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, né, que é aportuguesado de Paulus, né, que é um nome latino, né, é um nome que na romano, né, que o Império Romano falava latim, né? Mas Paulo tinha sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, essa, creio que seja talvez a explicação talvez mais plausível para essa questão do nome, principalmente a partir ali do capítulo 13 e diante ali, nós começamos a ver sendo chamado de Paulo, né? Talvez depois quando ele volta do deserto, onde ele passa de 3 anos aproximadamente, ele vai para Jerusalém, fica ali por uns 15 dias, né? Teve com Pedro, com alguns apóstolos, com Tiago, e com os apóstolos ali, e dali ele volta para Tarso. Quando ele volta para Tarso, ele fica um bom período lá em Tarso, fazendo a obra ali, mas de uma forma que a Bíblia não trata, não mostra muito o que foi feito naquele período. Apenas quando a obra em Antioquia cresceu muito e os apóstolos lá em Jerusalém ficaram saberem do que estava acontecendo, enviaram para lá, né, enviaram o apóstolo daqui foi, e ali eles chamam, né, o Paulo para
fazer a obra. Ele foi em Tarso buscar, né? Tarso com Barnabé, né? Barnabé vai em Tarso, busca Paulo e leva Paulo para Antioquia. E ali o Espírito Santo de Deus chama, a gente olha no capítulo 13, a partir do versículo 1, a gente vai ver, ali a Bíblia relata, né, um grupo de servos, né, de apóstolos, de pessoas que estavam ali servindo naquela igreja, e Deus separa, né, separa Barnabé e Saulo, né, para a obra. Então fomos chamados específicos, né, para iniciar aquele projeto, né, essa obra missionária, né, que ali depois a gente vai ver o nome de Paulo sendo, né, falado da forma como nós conhecemos hoje. Ele passou a ser conhecido mais como Paulo de Tarso. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, é o primeiro subtópico desse segundo tópico. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, depois nós vamos observar que o próprio apóstolo vai relatar que o evangelho, qual ele anunciava, ele não aprendeu lá com os apóstolos em Jerusalém, não foi através de nenhum ensino, mas ele teve com o próprio Cristo. E ele começou essa relação ali naquela visão na estrada de Damasco. Então, mesmo que ele começou, foi transformação na vida dele, né? E depois ele se viu na necessidade de ir para o deserto, para ter um particular com Deus. Ali ele aprendeu, né? Diretamente com o próprio Cristo, né? Que foi quem efetivou, né, a vocação chamada, né, de Saulo ali naquele primeiro encontro com ele. O segundo subtópico vai dizer que é uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por eles eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João, Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as mãos sobre Saulo. Então, nós vemos que esse chamado, esse ministério, ele não foi algo que foi dado por homens, né? Não foi nada, ele não foi consagrado, né, em nenhuma sinagoga ou num templo ou numa reunião com os apóstolos. Não. Ele teve um chamado direto, né, do próprio Senhor Jesus, e ali, né, quando o Senhor Jesus colocou para ele, né, através de Ananias, qual era a vontade do Senhor na vida de Saulo.
Isso também é uma coisa que nós precisamos também ter aprender bastante com isso e ficar muito atento a isso. A saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas, qual é a vontade de Deus no nosso ministério, para que nós fomos chamados, né? Qual o propósito do nosso ministério? Será que nós estamos cumprindo, né, o nosso ministério segundo o que Deus deseja, da forma como que Deus deseja? Ou será que nós estamos fazendo as coisas segundo a nossa visão, a nossa vontade, o nosso entendimento, e nós queremos fazer as coisas da nossa forma, né? E não é dessa forma que nós vamos ver que as coisas de Deus têm que ser da forma que Deus quer, da forma que Deus determina, né? E isso foi uma coisa que Paulo aprendeu, né, desde o início, quando ele pergunta, quando ele vê que ele está diante de Deus, a primeira coisa que esse encontro, né, dele foi a transformação dele, né, numa pessoa humilde, né, numa pessoa que estava ali para servir, né, e pronto, né, para servir, uma pessoa submissa. E dentro dessa sua submissão, né, que nós temos que também ter diante de Deus, ser submisso, e nosso ministério, entender que o nosso chamado, o nosso ministério também tem que ser submisso à vontade de Deus, né? Esse encontro, né, tudo isso que aconteceu ali naquele momento na vida de Saulo, teve uma mudança radical na vida dele, né? Então o terceiro subtópico vai dizer: a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, né, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou num apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical na sua vida. Foi Jesus que o confrontou e surpreendeu, chamou pelo nome. Quando Jesus fala: Saulo, Saulo, Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. E nós precisamos ter essa consciência, né? E se todo aquele que tem verdadeiramente um encontro com Deus, com o próprio Senhor Jesus, ali que ele te chama, né, vai ser transformado, vai ser impactado. Ninguém que entra na presença do Senhor sai da mesma maneira, né? Então, quem verdadeiramente teve um encontro com Deus foi transformado, porque Deus transforma. E quando nós damos ouvido à voz de Deus, quando nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, Ele vai nos capacitar para aquilo a qual Ele nos convoca, Ele nos chama, né? Porque isso nós temos que entender: o chamado é da parte de Deus. Ele, na sua soberania, Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer. E ninguém, nem Saulo, nem nenhum de nós não somos chamados por mérito, né? Porque somos bons nisso, porque sou formado nisso, sou formado naquilo, aprendemos isso, né? Temos esse ou aquele talento. Não, é pela graça, pela misericórdia. É um privilégio, né, ser chamado, ser escolhido por Deus. Deus escolhe qualquer pessoa que Ele quer. Ele prepara, Ele não está preocupado, né, se a pessoa tem capacidade ou não. Quando Ele tem aquele encontro com Moisés, e que Ele passa para Moisés o seu propósito, o seu chamado que Ele tinha para Moisés, e Moisés, Ele declara aqui, Moisés fala: olha, eu não sei falar, eu preparo tudo, sou eu que... Então Deus preparou Moisés com toda a sua timidez,
levou Arão e fez tudo que era necessário e tornou Moisés o maior líder, né, que a Bíblia nos mostra ali, que conduziu aquela multidão, né, do Egito até a entrada da terra prometida. Ali, quando depois o mestre Josué assume da morte dele e entra com o povo na terra prometida. Mas Deus é que capacita, Deus é que prepara. Uma das formas de nós nos prepararmos para isso, né, e Saulo ele aprende isso, ele busca esse tipo de coisa, é a questão do deserto. Não o deserto que a gente procura, que a gente segue através dos nossos passos errados, né, mas o deserto, né, que é a escola de Deus, o deserto que Deus nos leva para nos preparar, para nos transformar, para fazer com que a gente aprenda, né, a fazer a vontade dele. E isso foi o que ocorreu com Saulo. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. Primeiro subtópico. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, na sudeste de Damasco, né, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Então, ele procurou o isolamento, mais isolamento para poder ficar, ter um tempo de qualidade com Deus, né? Um tempo a sós com Deus. Então, ali foi o tempo que ele se dedicava, que ele se consagrava, que ele não tinha nada que pudesse interferir, que pudesse desviar a atenção dele. Ali não tinha grupinhos, não tinha pessoa, porque ele era totalmente desconhecido, até porque ele estava também isolado, estava no deserto. E nessa vida dele no deserto, ele foi tendo esse aprendizado. E uma coisa que é extremamente importante para nós hoje é saber que todos nós precisamos de um tempo de qualidade com Deus. Ter momentos, né, para nos separar, ficar sós com Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus, para aprender com Deus. Deus está sempre pronto, né, para nos orientar, para nos ensinar. Os Espíritos Santo de Deus, conforme, né, o próprio Senhor Jesus relata lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de todas as coisas que ele havia dito. Através de momentos de intimidade, momentos de qualidade com Deus, momentos quando a gente se separa, que se dedica, a gente se isola ali para ficar a sós com Deus. É necessário que a gente faça isso, né, periodicamente, ter esse momento com Deus, a sós com Deus. Necessitamos disso. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois o seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então, foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente, né, entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Além de ter toda aquela questão de tudo que ele aprendeu, que ele era um fariseu que dominava. Nós vimos, né, no início das lições, quando nós começamos a falar da lição 2,
principalmente, o quanto que ele era um homem culto, ele era um homem que tinha um domínio muito grande da lei, ele conhecia muito, ele era um profundo conhecedor da lei. Mas aquilo tudo que depois até ele revela que para ele passou a ter aquilo tudo como escória, ele tinha que ser confrontado. Aquela visão, aquele encontro, tudo aquilo que ele passou a buscar Deus, enfim, ele confrontava todo aquele ensinamento passado que ele tinha, né? As boas novas, né? Ia de encontro a muita coisa que ele tinha enraizado dentro dele, e aquilo precisava ser mudado. E além disso, ele precisava ter como contestar e como justificar a sua nova fé, tanto também diante de outros fariseus, que ele estava sempre nas sinagogas pregando, e também diante dos líderes, né, da igreja de Jerusalém. Porque como que as pessoas iam ter confiança naquele homem que perseguia a igreja e agora estava pregando a Cristo crucificado? Então ele precisava ter argumento para justificar tudo isso. E ele recebeu tudo isso do próprio Senhor Jesus, no deserto, né? Foram lições do deserto. O terceiro e último subtópico vai falar sobre mais lições do deserto. Saulo passou a usar o nome romano Paulo, o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, e era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer, ou seja, do modo que Deus quer, e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então, essas foram experiências, foram aprendizados profundos, né? E que também nos leva nos incentiva, né, a buscar através das nossas momentos de a sós com Deus, e também quando Deus também nos leva, né, a essa, vamos dizer assim, a faculdade de Deus, né, o deserto, né, é a nossa ali que Ele nos alista, nos escreve, nos alista, somos alistados ali para aprender mais de Deus. Muitas das vezes o deserto pode vir de várias formas para nós hoje, né? E às vezes a gente não entende, às vezes, certas coisas que ocorrem em nossas vidas, porque quando fala em deserto, nós estamos falando de sofrimento mesmo. Então, muitas das vezes, o que no deserto é situações de muita dificuldade. E Deus, às vezes, nos leva, nos conduz por esses caminhos para nos transformar, para nos ensinar, para nos fazer com que a gente seja totalmente modificado, nossa maneira de ser, de viver, naquilo que nós precisamos, que Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos leva para o deserto, para ali Ele trabalhar nas nossas vidas, fazer com que a gente, que nos tornemos, né, um servo mais preparado para aquelas obras específicas de Deus. Deus, Ele tem chamado, né, uma igreja como uma igreja de uma forma geral, né, por exemplo, ela tem a sua vocação, chamada de ser sal, luz do mundo, sal da terra, mas cada um de nós, como membros, como corpo de Cristo, nós temos nossos chamados específicos. Todo membro do corpo tem uma função. Você já sabe qual é a sua? Busca de Deus orientação
saber o que Deus, qual o propósito de Deus, qual a obra que Deus tem para você. Bom, eu tenho que saber, tenho que ter essa consciência, né, de viver, saber qual o propósito de Deus na minha vida, o chamado que Ele tem. Eu estou realmente dentro do chamado de Deus, né? Então eu tenho que estar sempre atento a isso, né? Ouvir, e assim como Isaías, né, ele recebe aquele chamado de sim, né? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Tá? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Diga sim, eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.